Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Folheie aí a sua Bíblia. Se você não tem ela, pode ser no celular mesmo, não tem problema. Mas vou dar a dica aqui que o pastor Paulo gosta de dar. Se você usar o celular, coloca lá no modo avião, para não ter nenhum WhatsApp ou coisa do tipo atrapalhando a sua leitura. Mas você pode usar também, não há problema. Mas se você não tem, chegue perto de alguém, chega ali um pouquinho mais perto, vai esquentar e também vai poder ter acesso à leitura da Bíblia. Efésios 2, verso 10. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, e todos nós viemos nessa manhã com o intuito de Te adorar, de ser transformados pelo Senhor. Sabemos que a palavra também, Senhor Deus, é parte desse momento de adoração, porque através dela nós ouvimos o Senhor falando ao nosso coração, dizendo para nós coisas que às vezes a gente passa desapercebido, ou que a gente esquece. Então nós pedimos, por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia aqui do instrumento humano falho, e por favor, nessa manhã, de alguma forma, traz uma mensagem para nós, um aprendizado, um crescimento, e que possamos sair daqui com uma decisão tomada, com o desejo, Senhor Deus, de viver aquilo que o Senhor falou para nós. Pedimos então essa bênção, a Tua iluminação, o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de cumprimentar os nossos amigos da internet, sempre tem muita gente também assistindo, sejam bem-vindos, tá? Acompanhe aí também a leitura, Efésios 2, verso 10, diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto desse texto. Esse texto, ele diz aqui 3 coisas básicas. Primeiro, que nós somos feituras de Deus. Deus é que criou. Deus é que fez eu e você virmos à existência. Ninguém aqui é acidente. Ninguém aqui foi por um descuido do pai e da mãe. Enfim, nada disso. Todos nós fomos criados por Deus, no coração de Deus, planejados. Isso é fato. A Bíblia vai apontar isso de capa a capa. Deus que planejou a nossa existência. A segunda coisa que o texto vai dizer é que Deus nos preparou de antemão, ou seja, lá no nosso nascimento, de alguma forma Deus não apenas esteve presente, planejando, mas Ele delimitou ou delineou planos para a nossa existência. Ele olhou para nós e disse: olha, eu tenho um propósito para você. De antemão, Ele nos preparou para algo. E Ele diz aqui que Ele nos preparou para boas obras. Então, Deus nos preparou, nos planejou, nos trouxe à existência para nós sermos bênção para as pessoas que estão na nossa volta, para a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, também na igreja, no mundo, para sermos um farol, para apontarmos para Jesus. Então Deus nos criou todos como participantes desse grande plano de salvação, de resgate da humanidade. É isso que o texto está dizendo aqui. É claro que alguns nascem bem longe de Deus, uma família que não tem conhecimento, mas Deus vai trabalhando para trazer a gente de volta para esse rumo, para esse propósito. Em algum momento da vida, Deus chega, fala forte ao coração, a gente entende o plano dele, o propósito dele, e aí ele passa a dizer o seguinte: agora, filho, está aqui o propósito que eu tenho para você. E a Bíblia vai dizer que Deus então nos derrama dons. Deus também nos dá talentos. Deus colocou em nós alguns ingredientes, algumas qualidades, habilidades, para que nós possamos exercer esse propósito dele, ser bênção. E a Bíblia vai falar disso. Queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe me dizer qual é a diferença de talento e de dom? A gente fala muito essas duas palavras. Às vezes a gente usa elas como sinônimo. Você saberia me dizer o que é talento, o que é dom? Qual que é a diferença das duas coisas?
Ou as duas coisas são a mesma? Pode ser? Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para a pessoa e diz assim, ó, eu acho que talento é isso. Vou dar um minutinho para você compartilhar com a pessoa que está do seu lado aí. Já que você não pode falar para mim, a gente está um pouco longe aqui, mas compartilha com quem está do lado. Tenta definir aí, o que é dom e o que é talento. Qual é a diferença das duas coisas? Eu sei que tem um grupo aqui que já estudou isso, que é lá no Ministério Raízes, e tem a resposta mais na ponta da língua. Mas pensa aí, o que é dom, o que é talento? Certo. Dei pouco tempo, né? Mas é o seguinte, vamos tentar diferenciar aqui o que é dom e o que é talento. Quero, na introdução aqui do tema, já fazer essa diferença. Para mim apresentar então o que eu quero falar com vocês nessa manhã. Bom, talento, estava buscando assim algumas definições, estudei durante essa semana, e a maioria das pessoas então vai concordar com isso, que talento é uma habilidade que você nasce com ela, ou seja, natural, ou que você também desenvolve. Então, talento seria isso. Essas habilidades que são naturais ou desenvolvidas, elas vão delinear a nossa profissão, os nossos hobbies, aquilo que a gente gosta de fazer. Certo? Alguns deles são naturais. Alguns deles são desenvolvidos, a gente pode desenvolver essas habilidades. Só que talento, ele é dado, é Deus que dá, sempre é Deus que dá. Tudo que nós temos, tudo que existe nesse mundo é Deus que dá, talento também. Mas ele é dado tanto para cristãos como para não cristãos. Independente, todo ser humano da face da terra pode desenvolver talentos ou nasce já com eles. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha igrejinha, onde eu me criei, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, tinha um senhor que chamava Aldair. E ele era bem assim do interior, sabe? Uma pessoa sem muita escolaridade, não sabia nem ler e escrever direito. Tinha estudado até a segunda, terceira série. E um dia, só que ele gostava muito de música, ele tinha assim uma propensão para aquilo, sabe? E de forma extraordinária, um dia eu fiquei assim de queixo caído. Que foi um grupo lá na nossa igreja, assim musical, tinha uma pessoa tocando violino, tinha outra tocando piano, teclado, né? Tinha outra também tocando ali o saxofone. E eu lembro que o Aldair, quando viu aquilo, acho que foi a primeira vez que ele viu alguém tocando assim ao vivo e a cores na frente dele, uma igrejinha do interior. Ele ficou assim, sabe, com os olhos brilhando. Aí eu lembro que depois que terminou o culto, o Aldair chegou assim, como que não quer nada, e disse, posso ver? Posso pegar? Aí ele pegou o violino, colocou assim, ele nem sabia que tinha que colocar aquele, sabe? Ele foi aqui dedilhando com o dedo. Mas aí ele tocou aqui numa corda, ouviu o som, tocou noutra, e daqui a pouco ele já estava aqui tocando uma música do Inário. Eu disse, como é que é isso? Aí ele pegou o teclado, colocou a mão aqui, tum, tum, nem sabia o que era nota musical, partitura, então, mas aí de repente, ouvindo as notas, já começou a tocar uma música. Saxofone, a mesma coisa. Os 3 instrumentos. Eu fiquei assim, de queixo caído. Eu pergunto, esse cara nasceu com esse dom? Com esse talento? Sim ou não? Tem gente que nasce já, né? Com aquela habilidade. Mas tem gente que não tem aquilo assim naturalmente, mas pode desenvolver através do estudo, né? Do treino, praticando, enfim. Então o talento seria isso. Pode ser uma habilidade manual, pode ser algo mais assim, ensinar, por exemplo. Pode ser lidar com madeira, por exemplo. Eu conheço gente que tem habilidade para isso, talento para isso. Pode ser jogar futebol, por exemplo, né? Tem gente que é talentosa para isso. Então, talento é isso. É algo que se nasce ou se desenvolve, fora da esfera espiritual. Agora, existe um detalhe. O talento pode se transformar em um ministério também. Então, quando a pessoa tem uma habilidade, ela pode usar aquilo para Deus. Ela pode, em algum momento da vida, converter-se, entender que aquilo é uma ferramenta para ela ganhar outras pessoas. Vou dar um exemplo. Tem uma senhora aqui no Sítio Cercado,
pastor que era lá, ele descobriu que ela tinha esse talento. Ela sabia fazer um pão, mas como ninguém, muito gostoso. Todo mundo amava o pão da irmã. E ela era conhecida pelo pão gostoso que ela fazia. Isso é uma habilidade que ela desenvolveu, ela aprendeu lá com a mãe dela, enfim, aperfeiçoou. E ela descobriu o seguinte: eu posso usar o meu talento para Deus. E aí ela começou a fazer pães. E dentro do pão ela colocava um folheto com um convite, dizendo assim: olha, gostou desse pão? Existe um pão que é o pão da vida. Você quer receber desse pão? Então venha no programa tal, na data tal. E a igreja passou a distribuir pão para a vizinhança com o convite. Você acha que a igreja encheu ou não? A igreja encheu só com o pão da irmã. Pode usar o talento para o trabalho de Deus também. E o que é dom? Bom, o dom, ele é um pouquinho diferente. O dom é uma habilidade dada unicamente, exclusivamente por Deus, para equipar as pessoas, os seus filhos, enfim, para o trabalho dele, para a obra dele. Então, assim, para a gente diferenciar, talento seria um resultado genético ou de treinamento. Dom é resultado do poder do Espírito Santo. Deus deu aquilo, foi Deus que deu aquilo exclusivamente para o uso no serviço de Deus. Então isso está dentro da esfera espiritual, dentro do trabalho de Deus. Às vezes dom e talento se cruzam, mas não necessariamente. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela descobriu que tem o talento de ensinar e se transformou numa professora, numa ótima professora. E aí, de repente, a igreja olha e diz: poxa, a gente está precisando aqui de uma professora para a classe das crianças. E aí eles pensam: tem uma irmã aqui que é professora, que ensina muito bem na escola. E chamam ela. Pode ser que ela tenha o talento de ensinar bem, mas não o dom de ensinar a palavra de Deus. E eu conheço pessoas que são professoras, que não têm, assim, o dom do ensino, por exemplo, da Bíblia. Preferem fazer outra coisa dentro do trabalho de Deus. Então, existe uma diferença. Às vezes, lógico, pode se cruzar. Tranquilo? Se você entendeu, diga amém. Não entendeu? Fala misericórdia. Não vi ninguém falar misericórdia, então tranquilo. Bom, agora eu quero falar uma outra coisa para vocês. Voltando ao texto que a gente leu. Deus nos fez únicos e nos deu dons para nós sermos uma bênção no plano da salvação, na causa dele. Uma pesquisa disse o seguinte, que os profissionais que eles têm mais sucesso são aqueles que descobriram os seus potenciais e aqueles que fazem o que gostam. Profissional de sucesso, os melhores, geralmente eles sabem dos seus potenciais e trabalham nisso, e eles fazem o que gostam. E isso também não é diferente no âmbito da igreja. Quer saber? Os cristãos mais maduros, que se sentem bem, felizes, os cristãos mais realizados, são aqueles que descobriram o seu potencial e que fazem dentro da obra de Cristo o que gostam. Isso também é verdade. Agora, uma outra pesquisa diz que 80% da igreja não conhece os seus dons. Não sabe quais são os dons que Deus deu para ele. Não as habilidades ou talentos, mas o dom espiritual que Deus deu para ele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Você deve talvez saber os seus talentos, habilidades, né, que você desenvolveu. Mas e o dom espiritual que Deus deu para você? Você sabe que dom é esse? E eu queria dizer o seguinte: para você ser um cristão maduro, um cristão forte, robusto, feliz, assim, sabe? Realizado dentro do corpo de Cristo, você precisa saber qual é o seu dom espiritual. Você sabe qual é ele? Bom,
é sobre isso que eu queria conversar nessa manhã com vocês, sobre os dons espirituais. E eu queria nessa manhã que você descobrisse o seu dom espiritual, que você saísse daqui sabendo o que Deus colocou em você, qual foi a habilidade espiritual que Deus colocou em você para você ser bênção aqui dentro. Daqui dentro para fora, lógico, né, para o mundo. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Bom, vamos lá? Na Bíblia a gente tem 3 listas de dons. Alguns dizem que existem mais que não estão nessas listas, mas geralmente quando se fala em dons espirituais, as listas mais importantes são essas 3. A primeira está lá em Romanos 12. Eu vou pedir agora para você colocar o slide. Isso. Romanos 12. Eu não vou ler o texto específico, o capítulo todo fala sobre dons. Você pode depois dar uma olhada nele, lá na sua casa, estudar um pouquinho melhor. Mas vem comigo aqui. Essa é a lista dos dons espirituais de Romanos capítulo 12. Olha só, fala aqui do dom de profecia, o dom de pastoreio, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de generosidade, o dom de liderança, misericórdia, comunicação e hospitalidade. Essa é a primeira lista que aparece. A segunda, ela aparece em 1 Coríntios capítulo 12. Você pode ler também depois o texto, é um capítulo longo. Ele explica e ele vai apresentar aqui uma lista de 13 dons. Olha só quais são os dons que aparecem nessa segunda lista. O dom de sabedoria, de ciência, que é o conhecimento, fé, o dom de cura, o dom de apóstolo, profeta, doutores, socorro, governos, o dom de interpretação de línguas, operações maravilhosas, discernimento e também de variedade de línguas, habilidade em aprender novas línguas. São 13 dons listados em 1 Coríntios 12. E a terceira lista, a mais famosa delas, ou a mais utilizada pelos estudiosos, é Efésios, capítulo 4, verso 11. Esse eu quero ler o texto com você, pode ser? A gente vai ler depois mais alguns versos. Então, vai lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. O texto está aí no slide, mas a gente vai ler alguns mais. Então, abre a tua Bíblia, deixa ela aberta aqui. Efésios, capítulo 4, verso 11. Olha o que diz ali. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então essa lista apresenta apenas 5 dons. Vamos aqui comigo, quero ver vocês me ajudarem. O primeiro dom que aparece ali, está no slide, apóstolo. O segundo, profeta. Você sabia que o profeta é o único que aparece em todas as listas? É o único. O terceiro, que Paulo aqui está falando em Efésios, evangelistas. O quarto, pastores. E o último, os mestres. Então são 5. Os estudiosos, teólogos, eles dizem o seguinte: as 2 primeiras listas que eu mostrei, elas são mais detalhadas, um pouco mais pontuais, e alguns até defendem, Paulo estava falando sobre os dons presentes nas igrejas, lá de Romanos e de Coríntios. A carta de Efésios ela é diferente, porque ela é uma teologia da igreja, funcionamento da igreja. E ele não está aqui dando um conselho específico lá para a igreja de Éfeso. Alguns, inclusive, apoiam que a carta de Efésios seria uma carta circular e não uma carta, enviada para uma igreja específica. Então, Paulo aqui ele é mais geral, pensando não só na igreja de Éfeso, mas na igreja de todas as eras. E ele ensina que na igreja de todas as eras, esses 5 dons, eles existiriam e seriam importantes para alguns propósitos que depois a gente vai ver. Então esses são dons mais gerais, de todas as épocas. Nós não podemos confundir esses 5 dons com 5 ofícios. Existiu o ofício de apóstolo, que eram aqueles 12 lá, que foram chamados por Jesus. Eles tinham 2 requisitos para ser apóstolos. O primeiro, eles deveriam
ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. E o segundo, eles deveriam ter ouvido instruções do próprio Jesus. Só Paulo, que ele mesmo se colocava como apóstolo tardio, né, que foi após, mas ele também viu Jesus e também recebeu instruções dele mesmo. Então esse era o ofício de apóstolo. Não confunda, aqui ele está falando do dom, que tem uma diferencinha que eu vou explicar já já. Profeta também era um ofício lá no antigo Israel. Mas ele não está falando aqui do ofício de ser profeta. Está falando do dom de profecia. Enfim, eu vou explicar já já para vocês. Evangelistas, a mesma coisa. Existem hoje na igreja alguns pastores que são evangelistas. Mas não é isso que está falando de ofício, está falando de dom de evangelista. E pastores e mestres também. Pastor, inclusive, também. A gente tem os pastores na igreja. Mas existe o dom pastoral. É diferente. Então essa é a lista mais estudada e mais aplicada para os nossos dias. Qual deles você é? Sabe me dizer aqui? Qual o dom desses que você tem? Eu queria tomar aqui 5 minutinhos para a gente fazer um pequeno teste. Vou pedir ajuda para as minhas amigas diaconisas para entregar para vocês essa folhinha aqui, que é um teste de 3 minutos. E eu quero, antes da gente avançar nisso, na explicação, eu queria que você identificasse qual é o seu dom. Você vai receber essa folha, junto aí tem o lápis. Se você já tem a caneta, você pode usar a sua caneta. Se você não tem caneta, você pode... As irmãs diaconisas também têm o lápis, elas estão entregando aí. E vocês podem, inclusive, usar a parte de trás aqui, ó, da folha, a parte em branco, para fazer alguma anotação, para tomar nota de alguma coisa que a gente vai explicar depois. Mas a partir de agora a mensagem vai ser um pouco mais pessoal, por isso eu quero te ajudar a identificar o seu dom, desses 5 aí. Desses 5 dons bíblicos. Qual é aquele que Deus deu para você? Olha só que legal, hoje você vai sair daqui sabendo qual é o seu dom. Você que está assistindo a gente por internet, a gente pode conseguir depois para você. Você só manda aí um recado, um comentário na página aí do Livestream, ou do Facebook, ou do YouTube, e nós podemos mandar para você o link depois do teste para você fazer também, tá bom? Ok, você vai receber a folha, é simples, são apenas algumas afirmações, e você vai ter que preencher a caixinha no final da afirmação com o número que corresponde a você. Então, leia ali, por exemplo: nos ambientes que frequento, contribuo com ideias originais e inovadoras. Então, isso é verdade? Você faz isso raramente? Se for raramente, você vai colocar número 1. Se você faz isso às vezes, você vai colocar número 2. Se você faz isso sempre, você vai colocar número 3. Então, leia a afirmação quanto aquilo se aplica a você. Raramente, o número 1. Às vezes, número 2. E sempre, número 3. Eu quero pedir para que você faça, eu vou dedicar aqui um tempinho para você ler as questões e você responder elas aí. Peça ajuda do filho, da esposa, as crianças também que conseguem já ler, podem fazer. Deus também deu dos dons para elas. Simples assim. Se aquilo é raramente número 1, se às vezes 2 e se sempre 3. Pessoal, deixa eu perguntar, todo mundo aqui entendeu? Entenderam? Quem entendeu, fala um amém bem forte. Ok, então, vou dar 3 minutinhos para vocês lerem as questões e responder, pode ser? Vamos lá. Lembra o seguinte, não tem resposta certa nem resposta errada. Coloca aí aquilo que você é. Seja o mais sincero possível para que você consiga identificar com mais precisão.
Número 1, se for raramente, 2, se for às vezes, e 3, se for sempre. Está conseguindo? Depois que você terminar, você vai somar ali os números e vai colocar o resultado nessa caixinha mais maiorzinha, em negrito, você vai colocar o resultado ali dentro. Então some lá a pontuação de todas as frases e coloque o resultado, a soma, ali dentro, onde está escrito total das perguntas que correspondem àquela sessão. Terminaram já? Ainda não? Mais um minuto? Mais um minuto, então. Você vai somar e você vai colocar o resultado, então, dentro ali onde está escrito total das perguntas. Aí é o seguinte, a maior numeração, você vai fazer um ranking aí, você vai numerar, a maior numeração é o número 1, o segundo maior, número 2, e assim por diante. Se tem algum deles que deu empate, deixa os dois na mesma posição, não tem problema. Mas você vai perceber que sempre tem um que vai ter mais numeração. Conseguiram? Tudo certo? Então é o seguinte, pessoal, agora vocês vão precisar escrever aí na folha. Essa primeira sessão corresponde ao dom de apóstolo. Você pode escrever ali, apóstolo. A segunda sessão corresponde, a letra P corresponde ao dom de profeta. A terceira sessão, a letra E corresponde ao dom de evangelista. A quarta sessão, a letra P, corresponde ao dom de pastor, o dom do pastoreio. E a última sessão, mas não menos importante, a letra M, corresponde ao dom de mestre, o dom de ensino. Então você precisa agora fazer o ranking, qual delas foi em primeiro, qual delas ficou em segundo, qual delas ficou em terceiro, até a quinta colocação. Às vezes pode acontecer de dar empatado alguns, mas sempre vai ter um mais forte. Fácil aí? Terminaram? Quem terminou, levanta o teste, deixa eu ver, para eu poder continuar. Opa, tem bastante gente que terminou. Os outros podem aí ir finalizando, tá bom? Mas eu já vou continuar aqui para a gente não atrasar. Deixa eu fazer uma pergunta. De vocês que já terminaram, quantos aqui, em primeiro lugar, deu o dom de apóstolo? Deixa eu ver as mãos. Dom de apóstolo. Levanta, balança assim para mim ver. Olha, tem uma galera, tem um bom número. Deixa eu ver agora quantos aqui deu, em primeiro lugar, o dom de profeta. Tem gente aí, profeta? Tem profetas? Opa, muito bem. Tem gente aqui que deu o dom de evangelista? Posso ver? Tem uma boa turma, que legal. Quantos aqui deu o dom de pastor?
Dom de pastoreio. Deixa eu ver a mão. Bastante gente também, hein? E quantos aqui deu o dom de mestre? Deixa eu ver. Ah, a minha teoria se concretizou. A maioria é mestre. Mas temos um bom número dos outros dons também. Que legal. Aí você pode entender o seguinte, o segundo, o terceiro, vai diminuindo aí a tua pontuação naquele lá. Quero agora entrar com vocês para vocês entenderem o que é cada um desses dons, para você identificar aí. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: só existe uma pessoa que tem todos esses dons. Os 5. Essa pessoa possui 100% dos 5 dons de Efésios. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus tinha os 5 dons ministeriais. Todos eles nível 100. Nós não temos apenas um deles, tá bom? Na verdade, nós temos um pouquinho de cada um. Mas tem um que aflora. A Bíblia diz que Deus nos deu dons. Ou seja, todo mundo tem um pouquinho de cada um deles. Mas tem um que aflora, que é aquele onde nós somos fortes. Tem um pouquinho menos e tem um lá que a gente tem bem pouco. Então, aqui é um direcionamento para a gente entender o que Deus nos deu como força, para a gente saber o nosso lugar de atuação na igreja. Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses 5 dons. Dar uma passada para você entender, se identificar, compreender o que é cada um deles. Me acompanha? O primeiro que eu quero falar é o dom do apóstolo. O dom de apóstolo. O dom de apóstolo, a palavra apóstolo, tem a ver com alguém que é enviado. Alguém que vai à frente. Apostelo significa enviado. E algumas das características do apóstolo, que eu poderia colocar para vocês aqui, para você entender, para você distinguir. O apóstolo, o dom apostólico, é aquele dom de alguém que é empreendedor. São aquelas pessoas que têm pensamento visionário, que eles gostam de começar novas coisas. Para eles é energizante começar algo novo, empreender novas coisas, projetos. Eles são também pessoas estratégicas, que pensam de forma estratégica. Eles também são pessoas assim inovadoras, que têm soluções práticas e inovadoras para as coisas, são criativos. São pessoas que são desconfortáveis em ficar longos períodos fazendo a mesma coisa. Eles gostam de iniciar coisas novas, ir à frente. São pessoas que têm necessidade de se mover, são até um pouco inquietos, sabe? E eles pensam sempre em expansão, em ir à frente, em desbravar, em conhecer novas coisas, em fazer novas coisas. Esses são os apóstolos. O apóstolo Paulo era um apóstolo que plantou igrejas em diversas comunidades, ia à frente, começava, estruturava, ia para a próxima, começava, estruturava, ia para a próxima, e assim ele fazia o trabalho. Esses aqui dentro da igreja são aqueles especialistas e preocupados em atingir novas comunidades, plantar novas igrejas, iniciar novos ministérios, coisas que ainda não estão acontecendo. Ele é criativo para soluções inovadoras. Esses são os apóstolos. Levanta a mão aí, apóstolos, deixa eu ver. Olha, tem um grupinho legal, um grupinho muito bom. O segundo tipo de dom são os profetas. E aqui a gente confunde muito, tá? Profeta, o dom profético, o ofício profético é aquele que tinha sonhos, visões, mas esse dom profético é um pouquinho diferente de Efésios. Profeta era sempre alguém que levava a mensagem de Deus. Era alguém que ele era porta-voz das mensagens de Deus para o povo. Ele provocava reformas, provocava mudanças, provocava, sabe, se as coisas estavam muito na mesma, ele desafiava a mudar, a se mover. Então o dom profético, o dom de ser profeta, eu posso colocar aqui algumas características para você identificar. Profeta é alguém que questiona, ele é muito questionador, crítico não no sentido ruim, mas no sentido bom,
de alguém que observa e consegue identificar os erros. Ele é uma pessoa que é agitado para mudanças, provocador de reforma, de reavivamento. Ele é alguém que não se contenta em ver a coisa errada. Se ele vê, ele fala, ele chama atenção, ele quer que as coisas mudem, melhorem. A gente poderia dizer que ele é um reformador. O profeta é alguém que sente urgência das coisas melhorarem, mudarem, isso deve acontecer agora. Ele também é alguém que tem discernimento e sensibilidade. Ele consegue distinguir se a pessoa está sendo verdadeira, se a pessoa está sendo falsa. Ele tem um sexto sentido, assim, sabe? Esse é o profeta. O profeta também, ele tem profunda compaixão para com a causa do povo. Então, se ele vê uma injustiça social, por exemplo, a pessoa miserável ali sendo desprezada, ele se incomoda com isso. Então, ele quer que as coisas sejam mudadas. Ele olha para a situação na volta dele, na comunidade, e ele diz: não pode acontecer assim, a igreja tem que fazer a diferença, nós temos que ir para fora, temos que mudar. Então, o profeta, ele inspira todas as pessoas para responder à mensagem de Deus. Ele está ali para desafiar. Vocês acham que é importante ter profeta dentro da igreja? Ter esses que têm o dom profético? Eu poderia dizer o seguinte: eles são pessoas que iniciam movimentos de reavivamento. Eles também são fortes para fazer o trabalho com justiça social, pobres, marginalizados. E a gente tem alguns ministérios aqui na igreja que o profeta iria ter muita facilidade, como por exemplo o Ministério Dorcas, a ASA, que trabalha com as pessoas mais que sofrem, enfim. Ministério da oração, provocar reavivamento, reforma, mordomia também. Enfim, esse é o profeta. Deixa eu ver de novo os profetas aqui. Levanta a mão. Tem um bom número. Olha só. O terceiro é o dom de evangelista. Os evangelistas são aquelas pessoas cativantes, que têm muita facilidade para duas coisas dentro da igreja. Uma delas é mobilizar. É aquela pessoa que as pessoas seguem. Ele consegue cativar as pessoas a seguirem ele, a se moverem em algum projeto, em algum movimento. Ele é bom de mobilizar as pessoas. Ele é muito cativante, convence muito as pessoas das ideias. Ele transmite a paixão que ele tem por os outros e consegue mobilizar as pessoas. Ele também tem facilidade para atrair pessoas não religiosas. Então ele consegue se relacionar com gente que não é cristã de uma maneira muito simples, muito fácil. As pessoas gostam dele, ele compartilha a fé dele com naturalidade, sem pensar as coisas que ele entende, a fé dele. Ele tem facilidade de trazer as pessoas, convidar um amigo. Então, o evangelista é esse que se destaca por duas coisas: em recrutar e mobilizar as pessoas e também em evangelizar os não cristãos. Ele é uma pessoa simpática. Aí a gente tem alguns ministérios, por exemplo, a recepção, os pescadores que trabalham com pessoas que estão vindo, estudos bíblicos, bem pelo bem. É uma pessoa que gosta de estar no meio do povo. Esses são os evangelistas. Cadê os evangelistas aqui? Deixa eu ver as mãos. Tem bastante gente. Olha que legal. Pastores. Não é o ofício pastor, tá bom? É o dom pastoral. O que os pastores fazem? Quais são as características dos pastores? O pastor, ele tem uma máxima que é cuidar do rebanho. São pessoas cientes do perigo e que gostam de proteger os outros. Então, se ele vê alguém sofrendo, ele vê alguém para baixo, ele vai chegar nessa pessoa e dizer o que está acontecendo, ele vai dar um abraço nessa pessoa, ele vai ouvir essa pessoa, vai dar atenção para essa pessoa, vai fazer uma visita. Ele se preocupa em abraçar, em criar um ambiente onde as pessoas são amadas, onde as pessoas são aceitas. Ele cuida do rebanho. Ele se compadece do sofrimento das pessoas, tem prazer em ouvir. E ele também gosta de alimentar o rebanho. Ele quer que o rebanho ele cresça, ele melhore. Então ele se preocupa em nutrir, em motivar,
levar as pessoas ao crescimento, corrigir. Então esse é o pastor. Basicamente ele preocupa-se com o cuidado e o desenvolvimento das ovelhas, das pessoas que estão na volta dele. É aquele que acolhe, que abraça. Então a gente poderia citar alguns ministérios, por exemplo, escola sabatina, ancianato, diaconato, ministério da visitação. Aqui está o pastor. Quantos são pastores? Deixa eu ver. Tem um bom número também. E os mestres? Por fim, a gente já está indo para a parte do final. Mestres. Os mestres, eu poderia dar aqui algumas características. Bom, como o nome já diz, esse é o mais fácil de identificar. São pessoas que têm facilidade em comunicar a verdade. Mas não apenas em comunicar, em tornar ela compreensível. Essa é a facilidade deles. Ele gosta de levar outros a uma compreensão mais profunda sobre a palavra de Deus. Ele é mais filósofo, ele gosta de se aprofundar nas coisas, entender a verdade. E por que na Igreja Adventista tem muitos mestres? Porque nós trabalhamos muito na questão do estudo, de entender profecias, a Bíblia, e isso acaba atraindo mais mestres, né? Ele é um tradutor das verdades difíceis em linguagem simples. Ele tem essa habilidade. Ele gosta de guiar outros ao entendimento. Então, vamos aqui resumir. Ele é uma pessoa boa para instrução e educação dos membros. Treinamentos. A gente poderia colocar aqui professor das classes infantis, das classes bíblicas, enfim, são vários deles. Vamos ver de novo quem são os mestres? Levanta a mão aí. É a maioria. Conseguiu descobrir qual que é o seu dom, qual que é a sua habilidade? Quando eu penso nos dons, quando eu penso nesse tema, eu entendo o seguinte: Deus ele não olha eu e você como um número. Deus não olhou e disse, eu quero encher a minha igreja aqui de 2.000 membros. Deus não pensou nisso quando ele alcançou a tua vida. Deus não pensou em você como um número, como alguém a mais, a ser acrescentado ao grupo de salvos. Deus não olha a gente assim. Deus olha para mim e para você como pessoas únicas, que Ele não está chamando para se juntar a um grupo, mas para vir e ser bênção, fazer a diferença. Sabe, é uma peça do quebra-cabeça do plano da salvação. Nós não somos apenas um a mais, mas alguém que é importante e que, se encaixar, ele vai formar o panorama completo. Para que Deus dá esses dons? Para que a gente precisa descobrir isso? Eu falei um pouco no início, mas eu queria dar as últimas 2 razões. Vou ler com vocês agora. De novo, Efésios 4, 11, nós vamos dar atenção para o verso 12 e 13 para a gente encerrar. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu quero destacar 2 motivos pelo qual você precisa saber, conhecer o seu dom e utilizar ele. O primeiro é o seguinte: edificação do corpo de Cristo. Deus escolheu a igreja para ser o seu representante diante do mundo que está hoje despedaçado. A igreja não é esse templo. A igreja somos nós, todos nós aqui, bem ajustados e unidos, cada um desempenhando a sua função, o seu papel, fazendo aquilo pelo qual foi chamado, utilizando o dom que Deus deu, unidos numa mesma direção, que é proclamar o evangelho, ser bênção no mundo. Nós seremos um corpo saudável, um corpo que realmente representa bem a Jesus diante das pessoas e que continua o ministério que Jesus iniciou lá enquanto ele esteve aqui. Jesus hoje não caminha pelas ruas como ele fez lá na Judéia, mas hoje
Ele comissionou nós juntos como membros, por isso a gente chama membros, porque é membro do corpo mesmo, para sermos esse Jesus. Mas nós só seremos se descobrirmos os nossos dons e se utilizarmos ele. Então tem corpo por aí que anda sem um pedaço da orelha, sem um pé, alguma coisa desse tipo. Não é legal. Agora, se todo mundo estiver ali sabendo, reconhecendo, é um corpo perfeito que reproduz bem a Jesus para os outros. Compreende? Então todo mundo conhecendo, utilizando, vai edificar a igreja. Deixa eu mostrar para vocês um slide interessante, olha só. Para você entender aqui o esquema dos 5 dons dentro do funcionamento da igreja. Aquele quadradinho que tem a cruz, eu vou dizer que é a igreja, tá bom? Então, dentro da igreja, você tem 2 dons que se preocupam em dar crescimento, dar cuidado, que são quem? Os pastores e os mestres. Os mestres, eles trabalham para educar, para instruir, para, dar conhecimento, profundidade. E os pastores, eles trabalham para cuidar emocionalmente das feridas, cuidar do perigo dos lobos. Eles se preocupam em fazer a igreja se fortalecer. Pergunto para vocês, essa igreja seria legal se tivesse só pastores e mestres? O que você acha? Ela ia ser boa em conhecimento e todo mundo ia estar feliz ali dentro. Mas ela ia se transformar num clubinho, sabe? Num clubinho onde está legal, está confortável aqui, está tão gostoso aqui dentro, e o mundo lá fora. E as pessoas lá fora sofrendo. Então essa igreja não está completa, ela precisa de quem mais? Ela precisa dos evangelistas. O evangelista está na porta ali, está vendo? Por que ele fica na porta da igreja? Porque ele é bom para mobilizar a igreja, para fazer a igreja se engajar nos projetos. E ele também é bom para atrair as pessoas de fora, para fazer amizade, ele tem essa habilidade de convencer as pessoas a virem. Precisa dos evangelistas? Precisa. Mas mesmo assim, só atrair as pessoas é suficiente? Só trazer aqui para dentro? E aqueles que estão lá que não vão vir para a igreja? Aqueles que estão sofrendo, que têm preconceito ou têm medo de entrar na igreja? E esses? Então só esses 3 também não dá. Precisa ter os profetas. Os profetas, eles fazem esse círculo na igreja, eles apontam em 4 direções. Por quê? Porque eles querem levar a igreja a consertar a situação do mundo ali fora. Então ele provoca mudança, provoca reavivamento. Ele olha para situações, da sociedade que precisam ser consertadas. E ele diz, vamos gente, a gente precisa atender esse povo. Então a igreja vai ser bênção para a comunidade. Mas se ela ficar limitada ali, e as outras cidades, e os outros povos, essa igreja também vai ser capenga. Precisa ainda de quem? Dos apóstolos. E os apóstolos são aqueles que dizem, está muito legal aqui, mas a gente não pode ficar aqui. A gente tem que ir para uma outra cidade, a gente tem que ir para outro bairro, a gente tem que plantar novas igrejas, a gente tem que começar novos projetos. E assim a igreja avança, não é só saudável dentro dela, não faz só o bem na comunidade, mas alcança o mundo todo. Você percebe como os 5 dons, juntos eles formam uma igreja saudável, eles formam um corpo de Cristo edificado. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa descobrir o seu dom e precisa usar ele para você, dentro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo bem ajustado, ser edificado e ser bênção, cumprir o papel dele. Legal, né? E a segunda razão. Essa razão aqui, o Paulo fala, ele diz o seguinte, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos cheguem à maturidade espiritual, para que eles alcancem a medida e a estatura de Cristo. Ninguém pode permanecer a vida toda como criança. Você conhece alguém assim que 50 anos está morando na casa da mãe como criança ainda? Conhece alguém assim? Não faz nada, a mãe tem que fazer a comida. Não é legal, né? Não soa legal. Criança é uma fase, depois ele vira um adolescente,
depois ele casa, depois ele passa, né, a fazer, a construir, a produzir. Então essa questão de você ser maduro significa ser produtivo. Então esse dom é para que você cresça, para que você desenvolva, para que você se torne um cristão maduro, saudável, forte, robusto. Então, uma vez um professor na sala de aula disse o seguinte: lá, está fazendo teologia, primeiro ano de teologia, os teologandos todos entram no curso de teologia pensando que vão mudar o mundo, pensando que vão ser o último pastor que vai fazer a diferença. A gente quer, lógico, isso, mas depois a gente fica mais humilde. Aí o professor fez uma pergunta na sala de aula, para todos os teologandos ali, os estudando para serem pastores. E perguntou assim: por que vocês estão fazendo teologia? Por que vocês querem ser pastores? Pergunta simples. Aí um colega disse: pastor, eu quero fazer teologia porque eu fui chamado por Deus. Ele falou. E aí começou a contar a história, que viu um anjo e tal, e uma história linda, assim, sabe? Que você olha e chora e diz: esse cara aqui é o escolhido para mudar tudo, né? Próximo Messias. Aí o outro de novo: pastor, eu também fui chamado, por isso que eu estou aqui. E um por um. Professor Emilson, posso falar o nome dele porque ele marcou a nossa vida, ele disse assim: resposta errada. Vocês não estão aqui porque foram chamados para mudar o mundo, não. Sabe por que vocês estão aqui fazendo teologia? Sabe por que vocês decidiram ser pastores? Porque essa foi a única maneira que Deus encontrou para salvar vocês. E eu olhei assim, na hora eu fiquei meio com raiva do professor. Não é esse não. Mas depois eu fui pensando e disse: é verdade. Se eu não fosse hoje um pastor, trabalhando para Deus integralmente, onde eu estaria? E eu comecei a pensar e entender que Deus me deu o privilégio de participar da missão dele. Deus estruturou esse plano. Mas não é a missão que precisa de mim. Não é a missão que precisa de mim. É eu que preciso da missão. Isso faz parte do processo de salvação. E a irmã White chega a dizer que no céu não vai ter ninguém que olha assim e diz: eu lá na terra eu não fazia nada, eu só ia na igreja no sábado de manhã e pronto. Não vai ter ninguém assim. Ela diz: olha, no céu só vai ter gente que sabe o que é ser um cooperador de Cristo. Isso é forte. Então faz parte do processo de salvação. Você entende? Então você, sabendo o seu dom, você vai se aperfeiçoar, você vai ser um cristão forte. Vou mostrar um último slide para a gente terminar. Esse slide aqui fala desse aperfeiçoamento. É um esqueminha que eu vi que eu achei muito legal. Esse círculo aí, você pode fazer isso na sua folha. Esse círculo grande é o seu dom principal. Eu coloquei o meu aqui para vocês conhecerem qual é o meu dom. O meu dom é o dom de mestre. Olha aí, mais um mestre, né? Esse é o meu dom. Mais assim, acentuado. O segundo meu é o de pastor, que está naquela bolinha um pouquinho menor. O terceiro meu é o dom de evangelista. O quarto é o dom de apóstolo. E o último é o dom de profeta. Então, você faz esse esqueminha e ele vai te dar um direcionamento. Se você é mestre e o teu segundo dom é pastor, no meu caso é esse, qual vai ser a minha força? Como que eu vou me sentir melhor atuando, mais feliz? Se eu utilizar eu sendo mestre e aliar isso ao dom do pastoreio. Isso para mim vai ser uma força. Se eu tiver que trabalhar como evangelista, eu vou conseguir. Mas isso vai ser um pouco esgotador, sabe? Vai me esgotar um pouco, vai me cansar. Se eu, como mestre, tiver que atuar num ambiente como um apóstolo, isso vai ser uma luta, vai ser difícil. Vai ser difícil para mim. Eu posso até conseguir, mas não vai ser natural, vai ser meio difícil, sabe? E se eu tiver que atuar como pastor, como profeta, chamando atenção, sabe, confrontando, isso aí vai me gerar uma tensão interna. Isso vai me fazer ficar mal, enfim. Então, eu me conhecendo, eu sei onde que é a minha força. E é isso, Deus quer que todos nós sejamos fortes e produtivos para a honra e glória dele. Para terminar, eu queria relembrar duas coisas, como conclusão aqui. Deus não trata você como um número.
Ele olha para você como alguém singular, em que ele chama para ser bênção. Não é uma latinha usada, jogada no chão, que se chuta e que alguém vem e leva para ser reciclado. Não. É alguém de valor, que Deus tem um propósito, que Deus tem um direcionamento. E que se você descobrir isso, entender isso e utilizar isso, você vai ser um cristão maduro, vai ser um cristão, sabe, forte. E bênção, e feliz, realizado. Outra coisa, a missão não precisa de nós. É nós que precisamos da missão. É nós que precisamos do envolvimento, e não importa a idade, não importa a faixa etária, não importa se eu já fiz muito, eu preciso. Queria passar um vídeo para vocês, como um testemunho, para a gente depois encerrar. Assista o vídeo. Débora, eu lembrei que hoje sai o resultado daquele último concurso que eu fiz. Ah, é? Sério? Dá uma olhada aí então pra gente ver. Será que vai dar? Será que você passou? O que você acha? Acho que sim. Acertou! Sério? Que legal! Você sabe que não é novidade, né? Você já passou em 24 concursos? Por que você também não faz concursos? Ah, esse é meu sonho. Lógico que eu quero estudar. Eu posso te ajudar. A gente pode separar um tempo, colocar uma sala de estudos, eu trago o material. Ah, então a gente vai tentar? Todo dia de manhã, né? A gente estuda. Sabe que você me deu uma ideia? Foi aí que tudo começou. Nós decidimos montar um grupo de estudos, reunir algumas pessoas que não tinham condições de pagar um cursinho, para que elas também alcançassem o sonho de concurso público. Nós não tínhamos local adequado, mas conversamos e conseguimos um local ao fundo da igreja. Não tinha iluminação adequada, não tinha toda a estrutura necessária de uma sala de aula. Mas o importante é estarmos juntos estudando. E começamos aí um grupo de estudos que nós temos até hoje. Desde que decidiu ingressar no mundo dos concursos, o estudo faz parte da rotina diária de Anderson. Porém, ele não abre as apostilas sem antes orar e abrir o livro mais importante, a Bíblia. Depois do primeiro dia de aula, havia no grupo pessoas que eram adventistas, mas havia outras pessoas que nós não conhecíamos, que não eram adventistas, e eu vi nisso uma oportunidade também, de além de dar as aulas, pregar a palavra de Deus para eles. Nós então decidimos conhecer essas pessoas. Fizemos uma ficha de cadastro e incluímos uma pergunta na ficha, se eles aceitavam receber um estudo bíblico. E, para nossa alegria, todos que estavam lá aceitaram também estudar a Bíblia conosco. O número de alunos foi aumentando e, para dar conta do recado, Anderson precisou formar uma equipe de professores voluntários. Um dos integrantes desta equipe é Alex, que, através do curso, teve a oportunidade de voltar para os caminhos de Deus. Eu fui adventista no período da minha infância e pré-adolescência, me afastei, mas com a oportunidade de ministrar as aulas de matemática, aqui no cursinho até passar, eu tive a oportunidade de voltar ao convívio com a igreja e as atividades. Então, senti o chamado de Deus para poder rebatizar e hoje eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até passar. Este é o nome que Anderson escolheu para o curso. Afinal, ele não quer que ninguém saia dali sem obter os resultados desejados. Eu louvo muito a Deus e agradeço a Deus porque o irmão Anderson está fazendo esse trabalho aqui conosco, né? Dando essas aulas. Ele tira um tempo que ele poderia estar com a família dele, né? Cuidando da família, e ele está aqui nos ajudando. E é um curso gratuito, né? Então, por isso, nós temos que agradecer muito a Deus por isso. O Anderson é uma pessoa de grande importância para mim, incentivadora. Graças a ele, ao grupo de estudos, eu tive sucesso de passar em vestibulares em concurso público, a qual estou tomando posse. Anderson é graduado em Direito e atua como analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em Planaltina. Mais de 100 alunos já assistiram às aulas do cursinho. Ele quer que este número aumente cada vez mais e, principalmente, que outros multipliquem a iniciativa. Ao utilizar os meus conhecimentos e minha experiência em passar em concursos públicos para ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, eu fui uma das pessoas mais abençoadas nesse processo. Essa foi a forma que eu encontrei para contribuir com a missão da igreja. Durante as aulas, eu também falo de Jesus para eles e ofereço estudos bíblicos. Alguns, além de passar em concursos, também já se batizaram.
Eu convido a todas as pessoas a usarem seus talentos e ajudar outros, viverem essa mesma experiência. Com certeza, eles serão os mais abençoados. Amém? Você tem usado teus talentos, você tem usado os teus dons. Algumas pessoas dizem assim, poxa, a igreja central tem tanta gente, não tem lugar para se envolver. Alguns até olham a igreja central como uma espécie de um esconderijo. Lá nas igrejas pequenas o povo fica chamando lá, é mais tranquilo, eu posso me esconder. Já ouvimos essa conversa. E a pergunta que eu faço para você, quer dizer, eu gostaria de dizer antes que a igreja central, uma das coisas que a gente todos os dias ora é por mais pessoas envolvidas. A gente olha, por exemplo, para o trabalho que os anciãos fazem. São 60 anciãos na igreja. Está faltando 20 anciãos para poder atender todas as pessoas. Só esse ministério dos 80 que existem na igreja. Tem lugar para todo mundo. E eu quero perguntar, você está usando o seu dom? Você está usando aquilo que Deus te deu? Você nessa manhã descobriu, e eu queria fazer um desafio para você. Se você não está usando o seu dom, eu queria convidar você nessa manhã a dizer assim, Senhor, me ajuda a entender como que eu posso usar esse meu dom. A gente tem a escola Meu Talento, Meu Ministério, que vai começar agora no segundo semestre. Quando você ouvir aí as notícias, você pode procurar participar, você pode buscar a gente para ter mais instrução, mas você não pode guardar esse dom. Você tem que usar ele, porque isso vai fazer de você um cristão maduro, forte, feliz, realizado, e essa igreja vai ser edificada. Eu quero convidar você nessa manhã a olhar para o seu teste e olhar aí para o seu dom que deu mais forte e dizer, Senhor, eu quero usar esse dom, eu quero me envolver mais, eu quero utilizar isso, me direciona, me mostra qual é o teu lugar para mim, em que ministério que eu posso me envolver. Esse teste vai te dar um direcionamento, mas coloque nas mãos de Deus, fale com Ele, diga, Senhor, eu quero. Esse é o Deus maravilhoso que não olha para você como alguém descartável, com apenas um número. Ele olha para você como alguém que pode ser uma bênção, que pode fazer a diferença. E você pode dizer nessa manhã, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Quantos gostariam de dizer isso para Deus nessa manhã? Eu quero ser uma bênção, eu quero, Senhor. Deus seja louvado por isso. A gente vai ter uma música agora para terminar. E essa música vai ser a oportunidade para você conversar um pouco com Deus. E você dizer, Senhor, eu tenho sido um pouco negligente, talvez eu tenha me envolvido demais com muitas coisas e não estou usando o meu dom que o Senhor me deu. Eu quero direcionar isso aqui, eu quero fazer aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Ou você não está envolvido e gostaria, conversa com Ele, fala para Ele nessa manhã, mas não sai daqui assim, que legal, descobri meu dom. Não, eu quero usar isso, Senhor, eu quero colocar isso ao teu serviço. Não importa a idade, não importa se é criança demais, se é idoso demais, não importa. Se fez muito no passado, isso não vale mais. Desculpa, mas Deus está preocupado com o presente. A salvação dura por um dia. Então conversa com Deus e diz, Senhor, eu quero fazer. O dom do amor, o dom de levar o evangelho para as pessoas, esse é o maior de todos. E você pode, de acordo com a tua habilidade que Deus te deu, fazer isso. Conversa com Ele e se entrega nas mãos dEle nesse momento. Cativos deste mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve,
para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de brigar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder, esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. E esse Evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Quero orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos mostrou que nós não somos mais um número aqui no meio dessa igreja grande. Nós somos especiais, e quando o Senhor criou a gente, quando o Senhor nos criou, o Senhor olhou para nós com amor e disse: esse meu filho vai ser um grande pastor, evangelista, mestre, enfim. Cada um aqui já sabe qual é o seu dom. E o Senhor disse: eu quero usá-lo para alcançar outras pessoas. Eu quero dar propósito à vida dele. Eu quero fazer dele uma pessoa feliz, uma pessoa que é realizada, não apenas na vida profissional, enfim, mas nas coisas eternas, que são as maiores, nas coisas espirituais, no Evangelho, na grande promessa de que esse mundo é passageiro. Eu quero preparar esse meu filho para a minha volta, para ele estiver pronto quando eu chegar. E o Senhor nos olhou com amor desse jeito, nos cobriu de dons, nos trouxe para essa igreja, Senhor Deus, para que nós possamos ser um corpo forte, ser uma bênção aqui para essa cidade, para o mundo. Mas também, Senhor Deus, através desse chamado, o Senhor pretendia transformar a nossa vida. Eu sei que muitos aqui trazem suas lutas, seus problemas, e talvez nessa manhã estão aqui com o coração amargurado por alguma coisa que está acontecendo, difícil. Senhor, esse é mais um motivo para a gente se envolver na Tua obra.
porque esse mundo nunca vai melhorar. Esse mundo só vai piorar, Senhor. As situações de dor e de sofrimento só vão aumentar. Então nos ajuda a nos levantar acima disso. E nessa manhã dizer, Senhor, eu quero que o tempo seja breve. Eu quero me envolver, eu quero, Senhor, eu quero apressar a tua volta através do meu dom. Então, Senhor Deus, toma essas pessoas nas tuas mãos. Eles tiveram um direcionamento, mas que isso não fique por aqui. Que cada um saia procurando, tentando descobrir, se envolvendo nos ministérios, Senhor Deus, na escola, meu ministério que nós temos aqui, enfim, nas iniciativas que a igreja tem para desenvolver os dons. Que a tua mão poderosa guie essa igreja, abençoe. Que cada um saia daqui se sentindo único, abençoado e chamado por Deus, comissionado para fazer a diferença. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.